Contigo, Paulo. Olá pessoal da TV Serra, estamos de volta agora com variedades. Você que é seguidor da X40, pode conferir na nossa página, daqui a um pouquinho o link aí do Variedades, hoje diferente, direto aqui de Canela, do estúdio da TV Serra. Você aqui da região está pelo canal 3 nesse exato momento, tá bom? E pela página da TV Serra. Nossa convidada especial de hoje do Variedades, novamente pela X40 e hoje pela TV Serra, a policial Mariana Nescana. Tudo bem? Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Quero mais uma vez agradecer o convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês, debatendo e vamos aproveitar, né? Bacana. Tem vários assuntos que a gente vai estar conversando, debatendo aí durante essa uma hora aqui no Variedades. Vamos começar aí pelo grupo de vocês aí na capital. Como é que tá? O nosso movimento se chama Porto Alegre Sem Medo. É um movimento que foi criado há mais de um ano, onde as pessoas elas estão juntas para que a gente possa viver sem medo, né? Na verdade é Porto Alegre, mas é como que a gente pode viver em qualquer lugar do mundo sem medo e de conscientização política para isso. É porque a gente possa debater ideias, ver o cenário atual, criar articulações políticas também para fazer a mudança, né? Porque eu sempre falo, a política ela é a forma de transformação social. Então esse grupo ele tem como objetivo final que a gente possa evoluir, né? Como cidade, como país, como estado, para termos resultados diferentes do que a gente está tendo hoje com o cenário político que se desenhou ao longo desses 20 anos no nosso Brasil. Mariana, quem teve a ideia aí de montar? Fui eu. Foi você. Como eu sou policial, muitas pessoas ficavam me perguntando como é que é não ter medo, como é que é viver sem medo, mas muito ligado à questão da minha profissão, né? Por eu andar armada, por eu ter capacidade técnica para me defender várias vezes. Isso não é uma verdade, porque não é porque nós somos policiais que nós vivemos sem medo, né? Tu trabalha com o medo, tu usa este medo para estimular e também muitas vezes para te barrar, né? Te mostrar o limite de que tu pode ir. E aí aquilo começou a me chamar a atenção, né? Que as pessoas tinham muita curiosidade em relação a isso. E aí eu voltava e perguntava para as pessoas, e para ti, como é que é viver sem medo? E aí as pessoas dizem, pra mim viver sem medo é poder sair de noite na rua. Pra mim viver sem medo é poder ir no parque com meu filho. Pra mim viver sem medo é poder andar no meu carro sem medo de ser assaltada. Pra mim viver sem medo é poder ter liberdade de movimento. E aí eu comecei a pensar, por que a gente vive com medo? Porque nós temos políticas públicas que não são aplicadas para que a sociedade viva sem medo. E aí, olhando mais profundamente, por que essas políticas públicas não são aplicadas? Porque hoje, hoje não, na época que eu comecei a pensar nisso, quem faz política dentro do Brasil está preocupado com o poder, né? Está preocupado ali naquele alto benefício da política. E não com a sociedade viver bem, ter uma qualidade de vida melhor, ter boa educação. E eu disse, bom, se a gente quer mudar isso, só sendo policial não adianta. A gente tem que mudar isso, indo então para a política, sendo agente dessa transformação social e fazendo nossas articulações para isso. E aí veio as eleições de 2018, as coisas começaram a mudar, depois agora 2020 a gente daí resolveu de fato entrar no cenário político, que eu me candidatei a vereadora por Porto Alegre, e aí foi assim que surgiu o movimento Porto Alegre Sem Medo, que eu criei e com os meus amigos a gente colocou para fora. Bacana. Além de você, tem mais alguém que é policial? Sim, a grande parte. Não a maioria, né? Porque o que acontece é parelho, porque as pessoas, o cidadão comum, né, o cidadão de bem, ele é sedento para viver sem medo. Então ele quer estar naquele movimento para que a segurança ocorra. Porque na verdade ele não é um movimento para a segurança pública, ele é um movimento de conscientização política. E uma das coisas que a gente aborda muito é o direito do cidadão de bem poder se defender, né? O armamento civil, o Estatuto do Desarmamento que violou a vontade do povo. Essa é uma outra questão que a gente trabalha muito, a gente dá muitas palestras de conscientização social sobre a questão da arma de fogo, do que é, né, poder se defender.
Então a gente tem muitas pessoas civis, mas a gente tem grande parte dos nossos colaboradores, das pessoas que trabalham com a gente, são policiais, penais, civis ou militares. E hoje a gente vive numa sociedade que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Pelo menos de alguma coisa. E aí depois veio a pandemia, né? E o movimento surgiu antes, e aí eu sempre tive uma dificuldade com algumas questões da internet, né? De mexer, de me expor, até por causa da minha profissão. E aí então o movimento ele estava sempre mais fora da internet, né? E aí nas manifestações, no dia a dia da política. E aí quando aconteceu a pandemia, acho que eu e todo mundo se viu necessitando, né? Se deparou com a internet e com a importância de se inserir lá dentro. Se tornou muito forte a internet. Se tornou muito mais forte, né? E aí a gente falou, bom, se nós continuarmos com o movimento somente nas ruas, somente no presencial, somente no boca a boca, a gente não vai evoluir. Vamos colocar uma cara nesse movimento, vamos colocar ele para a vida social, para as redes sociais e disparar, porque também a gente vai ter um alcance maior, a gente vai sair de Porto Alegre, né? E na verdade como eu digo, o nome é Porto Alegre porque nós moramos lá, mas é um Brasil sem medo, né? Como viver num Brasil sem medo, como estar sem medo. E aí a cara do movimento acabou ficando comigo, né, por ter sido a fundadora. E aí os meus amigos me ajudam na questão de divulgação na internet, criamos a página, criamos o Instagram, começamos a fazer live para ajudar as pessoas, né, naquela desinformação toda que se criou dentro da pandemia, como pensar, como se acalmar, como enfrentar aquele momento. E aí foi pegando o corpo e hoje está super bem, graças a Deus. E nota que deu certo que você é convidada geralmente, semanalmente, em vários veículos de comunicação. Sim, graças a Deus deu certo. Nós conseguimos alcançar não só mais Porto Alegre, realmente a gente alcança todo o estado. A gente tem convite, né, de todos os lugares para participar de agendas. Então a nossa força, ela graças a Deus está se mostrando bem positiva e bem aceita, né? Como é que tu está conciliando a tua agenda, além das atividades na polícia, em relação ao movimento? Como eu sou policial penal, né, trabalho na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem a nossa carga horária para cumprir. Eu cumpro ela e nas minhas folgas eu me dedico exclusivamente a trabalhar pelo movimento, pela luta da conscientização política, por um Brasil melhor, né? É exclusivo, assim. Então, sempre nas folgas que eu consigo trabalhar. A Polícia Penal, para quem não sabe, ela foi... nós entramos no artigo 144, que diz quem são as forças de segurança, né, do Estado, onde está a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, em 2019. É uma luta de mais de 10 anos da classe, bem mais de 10 anos, para que a gente tivesse o reconhecimento de policiais, de polícia penal, que antes nós éramos agentes penitenciários. Então foi muito importante esse reconhecimento constitucional, não somente para a valorização da profissão, mas para mostrar a importância do trabalho de quem está ali todos os dias, né, cuidando daqueles que ninguém mais quer na sociedade, para que a sociedade se mantenha mais segura. E aumentou o número de mulheres policiais, né, mãe? Com certeza. No meu concurso nós somos metade. 50% eram mulheres e 50% eram homens. Até a gente nota quando a gente estava lá, se deslocando até Canela, tinha duas mulheres ali no caminho, ali no carro. Tem bastante, já deixou, né, há um geralmente bom tempo. Um homem, uma mulher, ou dois homens, agora já duas deixou mulheres. Um bom tempo de ser uma profissão estritamente masculina, as mulheres estão tomando os espaços com competência, com técnica, sem deixar também a sua feminilidade de lado, né, mas mostrando que aquilo que a gente falou na última vez, né, não é igualdade de gênero, mas a igualdade de oportunidades. Bacana. Vamos falar um pouquinho, você falou da parte política, como foi essa tua campanha ali da vereadora aí de Porto Alegre? Foi uma experiência? Foi uma experiência maravilhosa, até eu digo, a gente tem a síndrome pós-campanha, né, que daí tu fica, logo depois da campanha tu fica um pouquinho perdido, assim, porque são momentos muito intensos e de muito trabalho para que tu possa mostrar para as pessoas a mudança que tu quer fazer e como tu quer fazer. E a gente pegou uma época ainda de pandemia, teve a questão de que a política está com muita descrença, né, e natural que esteja, em razão de tudo que tem acontecido no nosso cenário político.
mas a gente fez 3.303 votos em Porto Alegre, uma campanha sem nenhum dinheiro público, somente com os meus amigos, com família, com pessoas que acreditavam naquele sonho de mudar Porto Alegre, né? No meu sonho de mudar o mundo. Né? Muitas pessoas sempre me perguntam, tá, mas por que tu resolveu fazer tudo isso, né? Tu tem um concurso estável, tu tem uma vida já tranquila. E aí eu sempre falo, né, que quando eu era pequenininha e depois, sempre que eu conversava com meu pai e aí eu queria fazer uma coisa diferente, ele dizia, minha filha, para com essa mania de querer mudar as coisas. Eu dizia pra ele, pai, mas eu quero mudar o mundo. E aí eu acho que até hoje é isso que me move, né, esse meu desejo de querer mudar de fato o mundo, né, de não nos resignar de que é assim e nós temos que aceitar. Não, a gente tá aqui pra agir, pra mudar. E aí as pessoas que acreditaram nesse sonho se uniram a mim, foi uma tropa linda que a gente criou e foram muito trabalho, mas foi uma experiência que eu guardo no coração, que provavelmente vai se repetir muito em breve. Né? Eu ia fazer essa pergunta que daqui 4 anos tem as eleições municipais. Sim, se rolar o convite? Se rolar o convite, se tiver no momento que eu também achar que é bom, vai acontecer. Mas eu tenho certeza que o meu caminho, o meu destino me levam para esse lugar. Muito bem. Como é o dia a dia teu lá na sede? As tuas atividades lá, policial? A gente trabalha muito, né, na questão, hoje, em relação da pandemia, a gente trabalha muito com a internet. Então quase tudo acontece de maneira online, ou se a pessoa quer que a gente vá fazer uma reunião para conversar, para contar um pouco sobre o movimento, a gente vai até ela, né, respeitando todos os protocolos, recebe também para alguma reunião, e aí a gente vai montando nichos de contato e vendo como é que a gente pode atingir mais pessoas, qual trabalho a gente vai desenvolver. A gente tem um trabalho muito bacana que a gente quer fazer, que é palestras, né, por todo o estado, de conscientização política. A gente dá cursos de tiro, né, não damos no sentido de que executamos, mas fazemos parcerias com clubes de tiro para levar pessoas para se habilitarem lá no armamento e descobrirem, né, o quão é importante a gente poder se defender. Então são dessa maneira, criando eventos, criando nichos, que a gente vai crescendo e fazendo o movimento se fortalecer. Devido à pandemia parou um pouco esses... Parou. Infelizmente parou bastante, né? Voltando ao normal, o que vocês têm Voltando nessas palestras? As palestras, e a gente já tem dois eventos de tiro marcados, inclusive um só para mulheres, e aí a gente já quer botar na rua para começar. Muito bem, como a gente está falando em pandemia, a gente está aqui em Canela hoje pela TV Serra. A X40 é parceira agora da TV Serra. Algumas novidades aí desse mês aí que está iniciando. Vamos falar um pouquinho. Ontem teve uma manifestação aqui na Serra Gaúcha. O pessoal voltou às atividades aqui. O turismo não é o vilão, né? Foi o forte dessa manifestação de ontem. Repercutiu muito a nível nacional. Exatamente. E acho que é bem importante, né, essa manifestação das pessoas, porque eu acho que uma das grandes perdas que a gente está tendo, né, nessa pandemia, além da questão da vida das pessoas, da doença, que é uma doença difícil de se combater, nós sabemos de toda a dificuldade que está se tendo a saúde para compreender, mas agora olhando para uma questão de ser humano, civilizacional, eu acho que uma das grandes perdas que nós estamos tendo é a perda de coragem das pessoas, né? De lutar. As pessoas estão acuadas com medo. Estão acuadas, estão com medo. Muita incerteza. Né? Estão perdendo aquela vontade de mudar a realidade e se resignando. Então, quando tem uma manifestação assim, cumprindo todos os protocolos, respeitando o distanciamento, a gente percebe que ainda há uma esperança de mudar a realidade. E a gente precisa disso, né? A nossa mudança passa por nós mesmos. Não vai vir uma pessoa salvadora da pátria e mudar a nossa realidade. O sistema, ele é um mecanismo enorme. E infelizmente a pandemia tem uma doença, que precisa ser curada, precisa ser tratada, mas há uma política muito forte por trás da pandemia também, que deixa as pessoas mais inseguras, né? Os jornais tem alguns que são verdadeiros obituários, né? Todo dia é como se tivesse dão notícia das mortes, como se tivesse só tivesse isso para falar, né? Não, como se nós não acontece mais nada. Mais nada além disso, e o mundo acontece, as coisas. Infelizmente, nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade que está sendo imposta, né?
Não, e essa adaptação está sendo difícil, porque quando a gente vai se adaptar, eles colocam o medo e as pessoas acabam perdendo a sua forma de agir, né? Então, acho que foi boa essa manifestação. A gente tem que lembrar que 85% dos empregos aqui da Serra, eles vêm do turismo, né? 85% do PIB vem do turismo. Então, é muito importante que a gente tenha os comércios abertos, que as pessoas possam vir à cidade, respeitar os protocolos, que a economia possa girar para que as pessoas também possam sobreviver. E aqui na Serra a economia gira muito de noite, era uma das coisas que o pessoal estava pedindo. Exatamente, porque o turista, quando ele está aqui, ele quer jantar de noite, ele quer comprar quer olhar uma loja de noite. Então e acho que nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, né? E não se atirar a liberdade das pessoas sadias de trabalhar. Né? Não pode esquecer que essas pessoas, elas estão sadias, né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo dos comerciais aqui na TV Serra e na sequência a gente volta com mais informações aqui, um bate-papo aqui no Variedades. Até mais! O seu carro está precisando daquele retoque, polimento, pintura, serviços de funilaria e ciborgue? Há mais de 35 anos, a Chapeação Oliveira vem restaurando carros com qualidade e profissionalismo. Trabalhamos com seguradoras e particulares. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 549-9925-7949. No Mega Limpo você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais limpa e perfumada. Aqui no Mega Limpo você encontra embalagens econômicas de produtos de limpeza para sua casa e para suas roupas, e claro, com um preço que cabe no seu bolso. Nada melhor que chegar em casa e sentir aquele cheirinho de limpeza, né? E na Mega Limpo você encontra tudo para deixar a sua casa mais limpa e perfumada. Além da variedade de produtos para casa, como aromatizantes de ambiente, você também encontra utensílios domésticos e embalagens. Faça sua encomenda pelo WhatsApp número 549-9913-4982. Está a fim de dar aquela cor especial na sua casa? Na Oliveira Tintas você encontra a cor ideal para sua casa ficar ainda mais charmosa e aconchegante. Mudar a cor de uma parede torna um ambiente completamente diferente e aconchegante. Na Oliveira Tintas, além de você encontrar a cor perfeita para sua casa, também temos tintas automotivas. Entre em contato pelo telefone 54-3282-2897 ou faça seu orçamento pelo WhatsApp 549-9638-2197. Muito bem, gente, estamos de volta depois de um rápido intervalo aqui pela TV Serra, tá bom? E você que está conectado na nossa página, tá lá o link da TV Serra, um alô todo especial aos seguidores da X40. E a gente segue aqui o nosso bate-papo com a policial Mariana Lescano. Vamos falar daqueles assuntos aí do dia a dia, que bombou durante a semana nas redes sociais. Vamos começar aí com aquela lei aqui das atividades físicas, Mariana, aí que o governador Eduardo Leite acabou sancionando aí, que o pessoal comemorou muito como atividade essencial. Quero saber a tua opinião em relação a esse assunto aí. Foi uma lei, né, muito importante para nós, transformar a atividade física, né, em atividade essencial. Muitos dos parceiros nossos
são professores de educação física, academias, e sofreram demais com a questão da pandemia, né? Então era importante esse reconhecimento, mas não somente por eles, mas muito por nós, porque vários estudos mostram o quanto é importante a atividade física para tu diminuir a probabilidade de pegar o coronavírus, ou para que quando tu pegues, tu enfrente ele de uma maneira melhor. Então tu, além de estar com a tua mente saudável, a gente precisa estar com o corpo saudável. E é uma atividade que vai estar exercendo. Exatamente. O corpo vai ter energia. Isso, então a gente cuidar da nossa saúde passa por fazer atividade física frequentemente, além de todos os outros benefícios, né? Então acho que foi muito bom, acho que foi positivo para nós como sociedade. E então nem se fala para os profissionais, né, que tiveram esse reconhecimento, que às vezes a gente, infelizmente, a gente está num momento que o óbvio precisa ser dito, né? Então tu dizeres que a atividade física é essencial foi necessário para que eles pudessem trabalhar livremente. Durante também a semana foi ontem, muitas reportagens nas redes sociais em relação ao futebol. A tua opinião em relação ao futebol, até ontem teve alguns campeonatos que os jogadores entraram com máscara. Daí rolou muita discussão em relação, até uma imagem aí de um jogo do interior de São Paulo viralizou em relação aos jogadores que estavam com máscara. E o pessoal, o que adianta na hora da foto e depois tá todo mundo junto lá, que teria contato. A tua opinião em relação a isso é o futebol? Eu fiz até um post na minha página do Facebook sobre isso, questionando, né, se somente as atividades essenciais estavam podendo trabalhar, então o futebol seria uma atividade essencial? Essas perguntas que estão nas redes sociais. Seria esse o momento de tu estar de que o futebol estivesse aberto, porque a gente sabe que não é somente os 11 jogadores, né, no campo, existe toda uma movimentação que é feita para que aconteça. Tem as pessoas que estão lá para trabalhar pela emissora que vai passar a TV, tem a ida até o local onde eles vão de avião, né, normalmente, enfim, ou de ônibus em alguns lugares. Então tem a estadia no hotel. Então se um hotel não podia estar aberto, como que um jogo de futebol poderia estar acontecendo? Então eu acho que não era o momento, né? Acho que isso até é uma forma de afrontar aquela pessoa que está passando por uma dificuldade de não ter o que dar, não ter como sustentar a sua família. E o principal, assim, me lembra muito a questão do pão e circo, né? Estudar a sociedade, divertimento, enquanto tu estás corrompendo ela por trás, que é a política do pão e circo. Foi o que o Renato Gaúcho alegou quando o Lisca, técnico do América, lá de Minas, falou que tinha que parar todo esse campeonato, que o risco era maior, viagens, os jogadores tudo dentro do ônibus, ali o contato. Acho que exatamente isso, né? Se a gente está proibindo as pessoas de trabalhar, a gente está numa crise realmente sanitária, nesse momento atual, onde se estourou uma segunda cepa de coronavírus, em que os leitos estão extremamente lotados, tu manter essa atividade trabalhando, que gera toda uma movimentação, uma aglomeração, me parece que tem interesses obscuros por trás, que não são somente a atividade de lazer que é o futebol. E o técnico Renato Gaúcho falou que o futebol é um dos mais seguros na pandemia, que eles fazem exames de jogadores, comissão técnica, semanalmente. Então ele disse que não pode parar. E que acaba tendo entretenimento para o pessoal que está em casa na pandemia. Exatamente, daí eu acho que a questão, e várias pessoas alegam isso, mas aí é um entretenimento, uma forma da gente poder relaxar um pouco, e tudo bem, as pessoas têm que ter lazer, mas a movimentação que acontece para que esse jogo ocorra, eu acho que se mostra uma hipocrisia, né, em relação aos decretos do governo do estado que proíbem as pessoas de trabalhar, um hotel de abrir, né, um comerciante com todos os protocolos sanitários cumpridos, de vender de poder tocar o seu negócio, né, de alguns alunos irem às aulas, aqueles que os pais quiserem, né? Então, como que essas pessoas são privadas de poder trabalhar e o futebol, se tem certeza absoluta que ele não está dando risco nenhum à sociedade? Então, eu acho que é uma hipocrisia que está sendo tomada e que me faz acreditar que muitas decisões, né, não são só sobre saúde, são sobre controle social. Então, aquilo que o governador ou que o governante daquele estado acha que tu podes fazer, ele deixa. O que ele não acha, ele tira. Olha só. Muito bem, segue aqui então pela TV Serra Variedades. Mariana, vamos seguir aí
no estado aqui. Como é que está a atuação aí nos últimos dias, na tua opinião, do governador Eduardo Leite? Acho que ele houve agora, a gente teve muitas manifestações, né, em Porto Alegre, durante todo o estado, como essa aí, o turismo não é o vilão. Nós também tivemos algumas em Porto Alegre, pela abertura do comércio, pelas liberdades individuais de cada um, pelo respeito, né, aos comerciantes, aos trabalhadores, né, que são os que mais sofreram, né, nesses últimos tempos. E aí agora se voltou a cogestão, onde os prefeitos também podem administrar a questão da pandemia. Ele deu esse Foi uma boa ter feito a cogestão? Não, eu acho que sim. Acho que para nós em Porto Alegre, assim, é uma coisa importante, porque o prefeito de lá foi eleito com uma das bandeiras, é a forma que ele ia tratar a pandemia, não penalizando o comércio por isso. Então, deixando as pessoas trabalhar. E como o governador tinha fechado tudo da bandeira preta, o prefeito não estava conseguindo fazer aquilo que ele foi eleito para fazer. Então, assim, eu discordo de quase todas as medidas que o governador do estado está tomando, né? Acho que elas não condizem com a situação? Não condizem com a necessidade da sociedade. Por quê? Porque houve bilhões de dinheiro que foi recebido do governo federal pelo governo estadual e não foi utilizado na saúde. E aí umas pessoas vão dizer, mas ele não tinha obrigação. O dinheiro que ele tinha como obrigação, que foi 2 bilhões, ele usou 1,1 bilhão na saúde, mas ele recebeu mais de 5 bilhões. Ah, mas esses outros ele não era obrigado. Claro que não. Mas e aonde está a tua capacidade de gestão de perceber que mesmo não sendo obrigado a usar esse dinheiro para a saúde, o momento solicitava que a saúde fosse mais olhada do que talvez tu colocar em dia as contas do Estado, ou tu deixar o cofre do Estado com dinheiro, investir em publicidade e propaganda. Será que não era um momento onde tudo está voltado para isso? Então, quando a gente fala isso, a gente não fala que ele cometeu uma ilegalidade. A gente fala que houve uma falta de gestão e que isso, no fim, resultou no trabalhador tendo que pagar a conta. Porque em um ano não se conseguiu preparar os hospitais para uma onda forte de pandemia, sendo que lá em 2020 nos trancaram em casa dizendo que estavam preparando os hospitais para isso. Então, nesse meio tempo, tem alguma coisa que não está fechando. Faltou, então, gestão do governador. Faltou gestão, aplicação do recurso que recebeu nisso, né? Olha só, então. Além do governador falando dos recursos, ele que não gostou que o Jefferson falou, até ele foi até o Ministério Público. Colocou uma ação, né, no Ministério Público. Colocou uma ação. Até falou que os gaúchos, ele acabou ofendendo os gaúchos e além do governo do Estado. Acredito que não, ouvi os áudios, acredito que não. Ele falou sobre a atuação dele, enfim, se passou um pouco ou não. Eu acho que a gente hoje exige um politicamente correto o tempo inteiro das pessoas, que não tem como ter, né? Às vezes, cada um tem uma forma de falar, e quem se sente ofendido que procure a justiça, mas é me preocupa muito essa questão das pessoas quererem regular tanto o que o outro fala e toda hora querer procurar a justiça, porque é por causa de ações como essa. Não é efeito das redes sociais hoje, que é muito forte? Eu acho que é o efeito do politicamente correto, né? Das pessoas quererem que tudo seja politicamente correto, todo mundo se policiando demais no que falar, como falar. Mas isso é para, dentro da minha análise, é muito para que a gente comece também a parar um pouco de pensar, de se questionar. É tanto medo de falar, tanto medo de se expor, que as pessoas estão se retraindo cada vez mais, até com a sua forma de pensar, de discutir, de debater, porque tudo pode ofender. Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco isso também. E eu particularmente admiro o que o Roberto Jefferson tem feito, porque ele tem falado verdades que são muito importantes, né? Nesse momento do nosso país. Nesse momento. Você que trabalha ali na região da capital, como é que está Porto Alegre hoje? Como é que está lidando com a pandemia, o prefeito municipal lá da cidade? O prefeito trabalha de uma maneira muito positiva e faz o que ele faz aquilo que ele foi eleito para fazer.
o comércio aberto com todos os protocolos de saúde, né? Ele quer que as aulas voltem para que as nossas crianças possam retornar às escolas. Então a gente tem tentado fazer isso acontecer em Porto Alegre. Mas por que não está acontecendo? Porque até hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. Até segunda-feira se tinha acabado com a cogestão, ou seja, era obrigatório seguir as regras do decreto estadual, que fechou tudo, deixou só as atividades essenciais abertas. E as aulas, você é a favor ou não? Eu sou a favor da liberdade, né? Eu acho que tem que ter as aulas. Os professores também acredito que eles poderiam ser priorizados na vacinação. Nós também não fomos, né? Mas acho que é um erro, acho que deveria haver essa prioridade para quem de fato está na linha de frente. Mas eu acho que as aulas tu tem que estar ali, tem que ter estrutura, os colégios têm que estar funcionando. Se eu quero deixar meu filho ir, eu deixo. Se eu quero que ele esteja online, ele fique. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar com um sistema híbrido, né? Online e presencial. Acho que não se pode obrigar também um pai que talvez acredite que levar o filho na escola seja uma exposição terrível para ele, porque isso seria ruim. Mas também tem aqueles pais que querem que os filhos vão para as aulas, que precisam, inclusive, para trabalhar que os filhos voltem às aulas. Então acho que a gente tinha que trabalhar com a questão de liberdade. Mas lembrando, né, que já tem vários estudos que apontam que as perdas, né, dessas crianças por esse tempo de aulas online, né, são para mais de 10 anos. Vai ser enorme. Basicamente um ano perdido. E que as perdas vão ser a longo tempo, para mais de 10, 20 anos. Perdas cognitivas, capacidade de pensamento, valores morais, questões psíquicas, o QI delas que vai baixar. E é um ano difícil com a pandemia, imagina eles em casa. E a gente sabe que não foram todas as escolas que deram uma estrutura online em que se de fato, né, se teve aula, se estudou. Muitos passaram, os alunos, né, foi um agarol, assim, né, usando uma palavra mais tranquila, assim, os crianças fingiam que estudavam, os professores fingiam que tinha aula e aí no fim o resultado passava de ano. Né? Tem criança que passou a primeira série sem saber ler e escrever. Daí fica difícil. Exatamente. E aí que adultos, né? Que seres humanos que nós estamos jogando para a sociedade. Com tudo isso que está acontecendo, imagina. Tudo isso, o que nós vamos entregar? Nós temos pessoas que estão fazendo faculdade online há mais de um ano. Como é que serão esses profissionais? O nosso colega hoje lá, o Gabriel, acabou se formando via online. Pela primeira vez. E aí, como é que vão se formar os médicos, os arquitetos, os advogados que estão há 1, 2 anos só numa questão online? Porque a vida acadêmica é importante. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se questionar, né? Nós vamos esperar a pandemia terminar para retomar? Na tua opinião, até quando vai a pandemia? Eu gostaria, a minha resposta, eu gostaria de dizer que acabaria mês que vem, né, que nós teremos uma vida normal, mas a gente vai estar tendo um plano de vacinação muito bom. Que daqui a pouquinho a gente vai estar que a gente vai estar daqui a pouco, cada vez com maior parte da sociedade imunizada, mas eu ainda acho que essa pandemia, como ela foi criada lá na China, né, foi um vírus que foi criado em laboratório. Eu acho que quando acabar essa, vai ser criado outro. Então a gente vai ter que estar o tempo inteiro pronto para se adaptar a essas guerras biológicas que tá acontecendo no mundo. Porque é uma guerra biológica. Interesses políticos. Exatamente. É uma guerra de poder, de interesse político. Muito bem, então a gente vai para um rápido intervalo aqui pela TV Serra e daqui a um pouquinho tem muito mais variedades. O seu carro está precisando daquele retoque, polimento, pintura, serviços de funilaria e ciborgues? Há mais de 35 anos, a Chapeação Oliveira vem restaurando carros com qualidade e profissionalismo. Trabalhamos com seguradoras e particulares. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 549-9925-7949. No Mega Limpo você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais limpa e perfumada. Aqui no Mega Limpo você encontra embalagens econômicas de produtos de limpeza para sua casa e para suas roupas, e claro, com um preço que cabe no seu bolso. Nada melhor que chegar em casa e
sentir aquele cheirinho de limpeza, né? E na Mega Limpo você encontra tudo para deixar a sua casa mais limpa e perfumada. Além da variedade de produtos para casa, como aromatizantes de ambiente, você também encontra utensílios domésticos e embalagens. Faça sua encomenda pelo WhatsApp número 54999134982. Está a fim de dar aquela cor especial na sua casa? Na Oliveira Tintas você encontra a cor ideal para sua casa ficar ainda mais charmosa e aconchegante. Mudar a cor de uma parede torna um ambiente completamente diferente e aconchegante. Na Oliveira Tintas, além de você encontrar a cor perfeita para sua casa, também temos tintas automotivas. Entre em contato pelo telefone 54-3282-2897 ou faça seu orçamento pelo WhatsApp 54996382197. Legal, pessoal, estamos de volta aqui pela TV Serra. E você que está na nossa página da X40, está lá o link da TV Serra. E a gente segue esse bate-papo aqui no Variedades com a policial Mariana Lescano. Nossa parte final agora aí do Variedades, tá bom? TV Serra e na página da X40. A gente segue falando aqui em relação da pandemia. Ontem eu fui de Uber até a rádio e até estava conversando com o Uber. A gente estava comentando o assunto aí dos moradores de rua, que muita gente faz essa pergunta, o motivo que eles não pegam o Covid. Exatamente. Na tua opinião? Fizeram uma testagem de mais de 100 moradores de rua, né? E acho que não tinha nenhum, se não me engano, com positivado ou até com anticorpos. Eu acredito que seja a imunidade deles, porque mesmo eles naquela situação de vulnerabilidade, né, que eles vivem, para sobreviver ali, o corpo deles trabalha de uma maneira diferente que o nosso, né? Então eu acredito que tem algo a ver com isso, com o fato deles estarem o tempo inteiro expostos a tantas adversidades que as células, enfim, daí já não sei muito bem essa parte científica, trabalha de uma maneira diferente. Ou não seria, que nós estávamos comentando, não seria de repente que eles não têm contato com ninguém? Basicamente eles estão ali e ficam isolados. Mas eu acho que não, porque... Não? Acredito, né? Porque eles não têm contato, assim, eles não têm contato com a sociedade o tempo inteiro, mas entre eles se aglomeram e um busca que é a aglomeração deles. Às vezes eles dormem em 10 numa barraca, eles pegam as coisas das pessoas, né? Tipo dinheiro, comida, pegam até do próprio lixo, então eles têm contato com coisas, né? Vão às vezes na vila, enfim, buscar droga, né? Que a gente sabe que é um problema sério. Mas mesmo assim, poucos que estão pegando, né? Não, eu acho que fizeram uma testagem de 100 e nenhum tinha. Nenhum tinha? Nenhum. Então, e aí eu acredito que tem a ver alguma explicação por isso. Mas se a gente olhar o sistema prisional, eles também pegaram muito pouco. Claro que, e se a gente pensar, mas eles estão isolados, né? Embora tenha tido... teve casos, né? Teve. Agora, embora a gente tenha tido aqueles casos, né, que o STF soltou muito bandido durante essa pandemia. Algumas pessoas falam, mas eles são isolados. Não, mas eles têm contato com o externo, né? Com o próprio policial que eles trabalham, com a enfermeira, vão fazer um exame. Eu acho que tem a ver mais com a questão de imunidade, como que o corpo deles trabalha essa imunidade. Porque o vírus, ele tem muito disso, por isso que se toma até vitaminas, né? Se tu tá com uma imunidade mais alta, tu pode até pegar, mas pega melhor, né? Sofre menos, né? E... quando tem um teste lá, alguém que é positivado, tem um local lá que já tem isolamento. Já tem isolamento lá? Sim. A gente essa parte é bem, graças a Deus, tá bem organizada, né? Então, tudo certo. Muito bem, vamos agora falar nessa parte final aqui do Variedades em relação aí ao nosso país. Ontem, Bolsonaro falou
que ele vai tomar mais cuidado agora e deixou o pessoal um pouquinho mais feliz em relação aí da vacina. Na verdade, eu acho que o que o Bolsonaro falou é o óbvio que precisava ser dito, né? Porque as pessoas não estão olhando os números, né? Não olham, infelizmente, é uma narrativa, né, da esquerda, de uma mídia militante que está preocupada, né, em destruir o governo federal, do que mostrar para as pessoas de fato a realidade. Por isso que eu te disse, eu acho que às vezes os jornais eles mais parecem um obituário do que um jornal que se preze a levar informação para a sociedade. E o Bolsonaro ele nunca se manifestou contra as vacinas, né? Ele meramente disse, quando começou a função, de que elas tinham que ser aprovadas pela Anvisa. E se a gente tem uma agência regulamentadora que se presta a isso, como que ele iria aprovar uma vacina que a Anvisa não tivesse aprovado? Então, do momento que ela aprovou, ele comprou, a gente já é o quinto país que mais vacinou em números absolutos, perdendo para potências como Estados Unidos, Reino Unido, China. Então, a gente está muito bem. Claro, podemos estar melhor? Sempre podemos. E por isso que foi comprado já 400 milhões de doses para o corrente ano, nesse ano de 2021. Ele que reuniu os chefes de poderes para discutir aí. Vai fazer uma reunião, porque na verdade eu acho que o presidente está querendo fazer, né? Ele está tentando, as pessoas estão cobrando alguma atitude dele, porque estão cansadas, né, da corrupção que está acontecendo em vários estados. Os eleitores, seguidores dele essa semana. Né, estão cansadas, é muita corrupção e o presidente está de mãos atadas. Por quê? Porque em abril de 2020 o STF tirou do comando do presidente o gerenciamento da pandemia, botando para governadores e municípios. Ao presidente sobrou duas ações: comprar vacina, que ele está fazendo, e mandar dinheiro para os estados, que ele mandou muito bem, né? Mandou muito dinheiro. E os governadores não aplicaram esse dinheiro, muitas vezes na saúde, e aí essa crise está instaurada, e aí cada estado está agindo de uma maneira, e o caos está ficando cada vez maior. Então eu acho que visando isso, e sabendo que essa guerra de muitos governadores ela é política e não sobre saúde, porque infelizmente muitos estados estão usando disso para fazer política e não para cuidar da sociedade, acho que ele pensou assim, vou tentar agora despolitizar um pouco para que a gente possa fazer a sociedade ficar bem, né? Para a gente possa voltar a respirar. E aí depois cada um segue seu rumo político aí, começa a fazer sua campanha para a presidência da República de 2022, que é o pano de fundo, né, de vários estados, que hoje tem governadores mais preocupados com 2022 do que com a situação do que a atual situação. Até ele falou que são 10 governadores que estão trabalhando contra o país. Exatamente. Nessa pandemia. E eu concordo com ele. E um deles ele citou, que é o Eduardo Leite. E é verdade. Na minha opinião, para o que eu acredito é que sim. O Dória, o outro, lá em São Paulo. Então é tudo uma jogada política, por isso que tá um caos agora. Eu acho que não é tudo, né? Mas grande parte das atitudes e das ações 60% mais ou menos foram voltadas para o campo político, ideológico e não para o resultado final, que seria superar a pandemia de uma maneira mais tranquila, porque isso seria ganho para o governo federal, né? Com todas essas funções de governadores, tá gostando aí do mandato dele? De qual? Do Bolsonaro. Sim, eu aprovo. Claro que a gente critica algumas atitudes, a gente não concorda com algumas ações, né? Não somos cegos e nem idolatramos nenhum político. Mas hoje, né, olhando o cenário do Brasil hoje, qual conservador, quem está querendo modificar o sistema? Para mim o nome é Bolsonaro. Né? E até o dia que ele continuar fazendo isso, terá o meu apoio. Também, se algum dia alguma coisa mudar, se aparecer alguém melhor, porque pode aparecer e tomara que apareça, porque quanto mais pessoas bem intencionadas, de bom caráter, com um pensamento mais conservador, um pensamento mais voltado para a direita, tiverem no cenário político, mais opções nós vamos ter. Mas hoje nós não temos nenhuma outra opção para presidente do que o Bolsonaro, dentro de uma linha que é a que eu acredito, que é conservadora e de direita. Muito bem. A ministra Carmen Lúcia foi o assunto mais comentado nas redes sociais, foi o que bombou ontem. E o mais difícil de digerir, né?
Ela que já tinha mudado em 2018 e acabou mudando ontem de novo. Exatamente. Eu acho que a gente está num momento muito crítico, né, em relação à nossa segurança jurídica. Nós vivemos um período de insegurança jurídica. O STF, que é um tribunal desmoralizado, né, e que há muito tempo já deixou de fazer o que ele tem que fazer, que é buscar a justiça, trabalhar dentro da técnica do direito, ele está fazendo militância política e ideológica. Tem alguns réus de estimação que para eles a lei não vale, a lei não chega, e aí eles fazem essas decisões absurdas. A gente já teve do STF um mandado de prisão em flagrante, que até então nunca tinha se conhecido no meio jurídico, que foi contra o deputado federal Daniel, porque ele supostamente ofendeu, né, a democracia, usaram de uma lei de segurança nacional que eles mesmos diziam ser inconstitucional para justificar essa prisão. A gente tem o STF que disse que soltou horrores de criminosos durante a pandemia, sob o pretexto de que eles não estariam seguros dentro dos presídios, e a gente viu que isso não foi verdade. A gente tem um STF que diz que Curitiba é incompetente, que eles não poderiam ter feito a ação de Lula, só que além de Curitiba a gente teve um TRF4, um STF, um STJ, um STF que também julgaram aquelas ações, ou seja, que eram competentes para aquilo. E agora a gente tem, por fim, o STF dizendo que o ministro Sérgio Moro é suspeito. Um único ministro vai anular o processo que foi o grande marco do combate à corrupção no Brasil. Sendo que, se a gente olhar só para a ação do Sérgio Moro, teve mais 9 juízes que tocaram ao processo e que mantiveram dizendo que os crimes existiram, né, de que as pessoas que estavam ali respondendo eram culpadas por aqueles crimes. E aí agora a gente vai ver o Lula sair livrado, né, e não inocente. Ele está sendo livrado por um erro processual. E devido Não, ele não é inocente. Não, ele não é inocente. Isso foi provado em todos os processos, né? E não se está na decisão dizendo que ele é inocente, ou não se está absolvendo ele. Se está livrando ele por um erro técnico processual. E aí a ministra Carmen Lúcia, que já tinha se manifestado de que rejeitaria a suspeição de Sérgio Moro, quando viu que o Cássio Nunes, que foi o ministro indicado pelo Bolsonaro, que até então não tinha mostrado ao que veio, né? E agora Sim, pelo menos mostrou um pouco ao que veio. Aí ela disse, não, vou mudar meu voto. E aí se a gente olha a sessão de votos, a gente se choca mais, porque o Gilmar Mendes chega ao ponto de pedir a palavra para praticamente fazer chorar, né, ao elogiar a defesa do ex-presidente, ex-corrupto, ex-ladrão Lula. Pode acontecer uma reviravolta nesse caso ou não? Acho difícil. E acho que a gente tem que se dar conta que o STF ele não é imparcial. Ele está dizendo que o Sérgio Moro ele é um juiz suspeito, ele é um juiz imparcial, mas ele não é uma corte imparcial. Tanto não é imparcial que faz decisões avessas da lei quando são os réus que eles convêm, como é o caso do Lula e tantos outros, né? E aí a gente vê que quem deveria fazer o controle externo do STF, que é o Senado Federal, tá calado, tá mudo. A gente teve um abaixo-assinado por impeachment de um dos ministros, que é o Alexandre de Moraes, que teve bilhões de assinatura, e a gente não consegue tocar pra frente porque o presidente do Senado disse que não é prioridade impeachment de ministro. Como não é prioridade se hoje um dos grandes males da nossa sociedade é o STF, se o STF não está deixando o executivo governar? É uma das coisas que hoje a população já nas redes sociais está falando. Então assim, a gente tem um controle externo no STF, só que o STF está de joelho o Senado está de joelho pro STF, por quê? Porque deve. E também como que quem está julgando, né, essas ações, dizendo que elas são nulas porque o juiz Sérgio Moro é suspeito, porque Curitiba não era local competente para ação, são pessoas que foram indicadas pelo próprio réu. Foi Lula que indicou a Carmen Lúcia para ser ministro do STF. Então, que imparcialidade é essa que nós estamos falando, estamos julgando? Porque não é técnico, não é jurídico, é político. São decisões políticas que o STF está tomando
E o Zé Dirceu disse lá em 2018, quando o Bolsonaro ganhou as eleições: nós vamos tomar o poder e não será por meio das eleições. E é isso que eles estão fazendo. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo. Eles estão tomando o poder, estão governando o país e não está sendo por meio das eleições. E esse silêncio do Senado é político? Qual o motivo? É o rabo preso, né? Mais da metade do Senado responde a processos de corrupção, improbidade perante ao STF. Então como que tu vai controlar aquele que está te julgando também? Então é um Senado calado, ajoelhado ao STF. Então a gente tem hoje uma instituição que não existe o que fazer com ela. Porque a única forma que a gente teria de combater, né, essas arbitrariedades do STF seria pelo impeachment dos ministros. E isso teria que passar pelo Senado Federal, que está silenciado, está mudo. Claro que se a gente olhar, mas eu conheço o senador que está contra. Com certeza tem uma parte pequena de senadores que está tão indignado quanto a gente. Mas nós temos que lembrar que toda votação precisa de uma maioria. Com esse silêncio do Senado, nesse cenário atual, pandemia, qual seria a saída, na tua opinião, Mariana? A mudança só vai acontecer quando nós, como povo, sociedade, formos de fato, né, às ruas. Não estou dizendo para nós irmos amanhã para as ruas no meio de uma pandemia, mas quando a gente começar a fazer ações que mostrem que nós estamos indignados, que nós queremos a mudança de STF, de governadores, e que o povo não está mais aceitando, né, tanta corrupção, tanta roubalheira, e ele quieto, mudo, somente vendo o nosso país ir, né, ladeira abaixo. Muito bem, a gente está batendo um papo aí com a policial Mariana Lescano aqui no Variedades, pela TV Serra, no canal 3, local aqui, e pelas redes sociais. Já quase no encerramento aqui, a gente segue nessa linhagem de política para a gente encerrar esse bate-papo. Mariana, num cenário possível, ano que vem, ano de eleição, se continuar esse cenário, Lula volta, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Seria o candidato mais forte hoje? Não. O Bolsonaro ou não? Acredito que o Bolsonaro ainda é mais forte. É mais forte ainda. Acredito que sim. Teve É que a narrativa que a mídia tradicional, né, quer botar é que o Bolsonaro tá sem aprovação popular, mas a gente tem que tem aquelas enquetes. Exatamente, mas a gente tem que lembrar que o Bolsonaro, ele tá fazendo ações muito positivas para a população fora a pandemia, como fazendo muitas obras, levando água a cidades que não tinham acesso à água, saneamento básico. Então a nossa economia estaria boa se não fosse essa pandemia, né? Mas eu acho que ele ainda é o nome mais forte. E o Ibope, né? Não, o Datafolha fez uma pesquisa que é super tendencioso e disse que a aprovação dele ainda estava em 53%. Então, se o Datafolha está dizendo isso, a gente pode botar uns 10 pontos para mais. Mas tem muita água para rolar, né? Tem mais um ano ainda. Exatamente, tem mais um ano. Tem muitas coisas que o presidente precisa aprovar, que elegeram ele, como a questão do armamento civil, a questão da pauta da segurança pública, combate à criminalidade, porque infelizmente essa pandemia deu uma suspendida em tudo, mas isso aí vai ter que ser retomado, porque vai ser cobrado nas urnas. E em relação do armamento, como é que é a tua opinião em relação a isso? Acredito que as pessoas têm que ter o direito objetivo, que hoje não tem, de estarem armadas, passando por uma prova técnica, psicotécnica e investigação da vida social. Mas não pode essa decisão ficar na mão do delegado de Polícia Federal. Seria que nem uma carteira de motorista. Cumpriu os requisitos, tira. Mas aí se ele fizer alguma coisa, como em todo lugar, quando nós fizemos alguma coisa, nós pagamos por isso. Aí vai ter as penas das leis, que devem ser rigorosas para quem fizer um mau uso ou cometer algum crime. Que a maioria da população não sabe manusear uma arma. Eu sou um que não tenho nem noção. Exatamente. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente não está dizendo pegar arma e sair distribuindo para todo mundo. Estamos falando sobre um processo, ou seja, é voluntário. Eu vou querer ir lá, ter o meu porte de arma, passarei por uma prova técnica, ou seja, terei que manusear, atirar, mostrando que estou capaz. Né? É que nem se a gente pegar várias pessoas, tá aqui um carro, mas eu nem sei dirigir um carro. Então é por isso que quando tu queres aprender a dirigir um carro, tu vai à autoescola, passa por um processo e recebe uma carteira de motorista, que hoje mata mais um carro do que a própria arma de fogo.
Seria positivo, teria o lado positivo e lado negativo? Não ou teria lado negativo. Não tem lado Só negativo. lado positivo. Só lado positivo. Porque o que as pessoas querem dizer do lado negativo, que pode aumentar a criminalidade? Não aumenta a criminalidade. Muito pelo contrário. Países em que tem países armamentistas em que o porte de arma é objetivo tem baixa criminalidade. Por exemplo, Brasil, em 1940, tinha uma taxa de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Estados Unidos também, 10 a cada 100 mil habitantes. Aí, agora, 2019, os Estados Unidos tinha uma taxa de 5 homicídios, porque é assim que tu vê uma criminalidade de um local, né? É o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes. 5 homicídios a cada 100 mil habitantes. E o Brasil, 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Esse número é recente? Acho que é de 2019, Ah, 2019 e 2018. E se nós formos olhar para o campo policial, nós temos uma taxa de 60 homicídios a cada 100 mil habitantes. Dobra o número, porque muito policial morre. Quando a esquerda ou as ideologias, né, mais voltadas ao progressismo, o socialismo dizem que a polícia mata muito, é mentira. A polícia morre muito. Então essa narrativa de que aumentar a criminalidade não vai aumentar. A arma na mão do cidadão de bem diminui a criminalidade. Vai diminuir, na tua opinião? Não, com certeza, isso é estatística. A gente teve agora, já teve uma flexibilização da legislação de arma de fogo. Em 2020, a nossa taxa de homicídio caiu, ou seja... eu estava olhando, caiu. Caiu e aumentou o número de... Caiu a taxa de homicídio e aumentou o número de pessoas com porte de arma. Ou seja, mais arma, menos mortes. Então esse é o motivo. Isso é uma das... Sim, e a gente tem que... Mas conscientemente, né? Que você falou. Claro, passando tudo por um teste. Já falando de critérios rígidos, mas objetivos, né? Porque hoje, tu pode, se tu quiser ir lá te habilitar, tu pode te habilitar a querer ter o porte de arma. Tu vai fazer teste técnico, psicotécnico, social. Só que mesmo tu sendo aprovado em tudo isso, está na mão do delegado de Polícia Federal. E é isso que a gente luta pra depende mudar. dele. Porque ele pode olhar e dizer tu sim, tu não. E é isso que a gente está mudando pra mudar. Então, defender a sua família, defender a sua vida é muito importante. Ele tem um critério que ele usa lá? É subjetivo. No momento que é subjetivo, é ruim, entendeu? Então é por isso que a gente luta para que ocorra a mudança da legislação, e o Bolsonaro se elegeu com esta pauta. Será que até o mandato ele consegue? Ele está tentando, né? Toda aquela articulação do Lira ser o presidente da Câmara dos Deputados foi para fortalecer essa pauta. Então ele fez medida provisória, né? Já mudando a legislação de arma de fogo. O STF foi lá e suspendeu, porque o executivo não consegue governar, e ele pode governar por meio de medida provisória, mas o STF se mete em tudo que é ação. Então é isso que a gente diz. Hoje, infelizmente, a gente tem um tribunal desmoralizado que está governando o país, ou seja, a gente tem o governo dos não eleitos. Muito bem, a gente está quase encerrando aqui o Variedades. Vamos com a pauta final aí, não sei se você quer responder ou não, em relação aí, surgiu muito nas redes sociais, até gente que votou no Bolsonaro, gente esquerda, direita, pelo menos a gente vê nas redes sociais em relação aí em relação à intervenção militar. Poderia acontecer isso ou não? Se é bom ou não? Na tua opinião? Acho difícil nesse momento, né? Acho que fecharia, assim, numa questão macro, né? Com outros países, fecharia muito o Brasil. Acho que não é o momento, a gente não tem que ter uma intervenção militar, a gente tem um presidente que foi eleito democraticamente. O que a gente precisa é que ele possa governar. Consiga fazer. Né? E para que ele possa governar, a gente precisa que aqueles que não foram eleitos e estão a governar, que é o judiciário, por meio de decisões, pare de fazer isso. Então, eu acho que não é o caminho, não é esse. O caminho é outro. A gente precisa olhar para o problema. O problema hoje é o STF, é o Senado que está calado. Então, são essas coisas que nós, como população, precisamos buscar a solução. Bacana. Teu recado final, o pessoal que está nos assistindo pelo canal aqui da TV Serra, pela página da X40.
Então, pessoal, quero agradecer, né, por estarem nos assistindo. Me sigam nas redes sociais, @Policial Mariana Lescano no Instagram e no Facebook Policial Mariana Lescano, que sempre tem muita informação, muito debate, e vem fazer parte da nossa tropa também. Lá na minha bio tem o link, é só clicar que vai direto pro nosso WhatsApp. Muito bem, gente, valeu pela companhia de vocês, seguidores da X40 e da TV Serra. Até mais.